Eu não sei você, mas eu tô muito animado com essa lista. Ah, eu também! E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal sobre séries e filmes. Se você já conhece a gente, e aí galera? Se não conhece ainda, já aproveita, se inscreve, a gente tá sempre trazendo novidades sobre o que rola no audiovisual e tudo mais. E dessa vez a gente decidiu trazer uma lista pra vocês. Listinha, listinha, listinha. Que isso? Uma dança que eu inventei. A gente selecionou 5 ótimos filmes com temática LGBTQI+, que estão disponíveis na Netflix. Mas ótimos mesmo. E já fique sabendo que a gente não vai dar nenhum spoiler sobre os filmes, a não ser coisas que fazem parte da premissa do filme ou da divulgação, enfim. Então pode assistir o vídeo inteirinho. E pra gente começar, deixa aqui nos comentários qual o seu filme favorito dessa temática, que talvez a gente possa usá-lo e lá no final a gente explica por quê. A nossa primeira super indicação é um filme taiwanês de 2018 chamado Dear Ex, ou Querido Ex. E o filme fica entre a comédia e o drama, é daqueles que dá pra gente rir, dá pra chorar quase ao mesmo tempo. O Song é um adolescente que acabou de perder o seu pai e descobre que o seguro de vida dele foi deixado pro amante. Aí a Liu, que é a mãe do menino e que tá inconformada com a situação, resolve ir atrás do Jay pra tentar resgatar esse dinheiro. Esse é um filme que eu comecei a assistir com zero expectativa e saí extremamente surpreso. Saí acabado, chorando, vixe! É um filme de temática gay, mas que acompanha mais as pessoas ao redor desse casal do que o casal em si. Pelo menos até uma parte, né? E isso tem uma justificativa, né? Porque como a gente falou, o filme é taiwanês, ele explora esse universo tradicionalista, conservador e consequentemente homofóbico. Então a reação das pessoas, e principalmente da mãe do menino, da Liu, elas são bem exageradas e até equivocadas, né? Muito equivocadas. Porque ela não entende a homossexualidade e aí ela sai falando um monte de merda nessa disputa pelo dinheiro e tal. Eu nunca tinha visto um filme asiático com temática gay e foi muito interessante, porque eles têm um jeito muito diferente de se expressar e reagir às coisas. Então esse foi um filme muito diferente de todas as outras coisas dessa temática que eu já tinha visto. E o romance entre o pai do Song e o Jay não é o plano principal do filme. A gente vai entendendo como se deu essa relação dos dois através de alguns flashbacks. Mas antes disso, a gente acompanha o cotidiano das personagens após a morte do pai. E como essa relação dele com o Jay afetou muitas coisas. O filme discute também uma aprovação familiar por conta do Jay, e esse é um conflito dele. E a maneira como o filme trabalha isso é muito bonita. O que mais chama sua atenção no filme? Ah, eu fiquei chocado com a direção de arte, gente. É bonita. É muito bonita. O apartamento do Jay é um dos principais cenários do filme. E, gente, é um apartamento extremamente caótico, cheio de informação acumulada, é uma coisa em cima da outra. Só que isso rende imagens muito bonitas. Eles compõem imagens muito interessantes com isso. Então vai assistir, gente, porque vale a pena. A nossa segunda super indicação é o documentário Secreto e Proibido, ou A Secret Love, que estreou em abril de 2020 na Netflix e foi produzido por ninguém menos do que Ryan Murphy. O filme remonta a história de Pat e Terry, que vivem um relacionamento desde 65 anos atrás, quando a homofobia era muito mais gritante e era proibido assumir um relacionamento homoafetivo. Pra esse eu vou usar minha frase clássica, é lindo e triste. É um filme muito sensível e simples, na verdade, né? Ele acompanha o dia a dia atual dessas mulheres que agora estão com 80 e tantos anos enquanto elas revisitam as histórias do passado. Histórias de quando elas se conheceram, dos desafios que elas enfrentaram e tal. Sim. E uma coisa interessante é que a Terry foi uma jogadora profissional de beisebol e foi uma das pioneiras, inclusive. Ela jogou por alguns anos na liga de beisebol profissional All American Girls. E o próprio diretor do filme, o Chris Bolan, disse que a história das suas tias-avós, sim, ele é parente distante delas, é bonita, complicada e verdadeiramente inspiradora. A gente acompanha a trajetória dessas mulheres desde o início, quando elas estavam desbravando esses caminhos desconhecidos ainda e tendo que esconder a relação homoafetiva delas. Tendo que se chamar de primas durante anos e anos e anos. E tudo isso para elas terem uma vida mais segura na época. E agora que elas podem viver essa relação abertamente, elas já estão bem velhinhas, na última etapa da sua vida. Dá uma tristeza. Mas o filme guarda uma surpresa em relação a isso, né? Mesmo elas tendo mais de 80 anos. Vai ter que assistir pra saber o que é. E o que você mais gostou no filme? É uma história inspiradora, né, minha gente? Faz a gente pensar na trajetória que a gente percorreu como comunidade, né? Porque há poucos anos atrás as coisas eram muito mais difíceis. É claro que a gente ainda tem muita coisa pra conquistar, mas serve de reflexão, porque a gente quer pro futuro, né? Fora que as duas são absurdamente fofas, dá vontade de pegar no colo e não largar mais. Agora a gente vai falar de um filme que com certeza ninguém assistiu. Não, esse com certeza ninguém viu. Não. Vocês estão preparados pra essa bomba? Ai. Que filme! O nome dele é... La La Land! Não, gente, desculpa. É Moonlight. Ai, errei. Eu sei, gente, filme ganhador de Oscar em 2017, mas não tem como a gente fazer a nossa primeira lista com essa temática sem falar de Moonlight. Então a gente tá aqui pra falar que se você ainda não viu, faça isso assim que esse vídeo acabar. E se você já viu, veja de novo.
O filme apresenta 3 momentos importantes da vida do Chiron: a infância numa comunidade pobre de Miami, a adolescência conturbada por conta de bullying e de agressões, e a fase adulta na qual ele se envolve com o universo das drogas. E é uma jornada de autoconhecimento, de descoberta, de entendimento da sua sexualidade. Só que o filme faz isso de um jeito muito bonito, muito sensível, muito poético. Eu amo. Foi dirigido pelo Barry Jenkins, que também dirigiu Se a Rua Billy Falasse e Remédio para a Melancolia. Um dos grandes méritos do filme, na minha opinião, é a construção desse personagem a partir desses 3 momentos diferentes da vida do Chiron, e que no fim das contas definem toda a trajetória dele, né? A evolução dos conflitos desse personagem é perfeita, porque chega um momento que ele não precisa falar mais nada pra gente entender o que ele tá sentindo, o que tá por trás do olhar dele, das reações dele. E isso acontece em qualquer uma das fases com qualquer um dos 3 atores. E eu acho bom porque ele consegue equilibrar todos os problemas da vida do Chiron com um momento de respiro dentro dessas 3 fases. E tudo isso de uma maneira muito delicada, bonita, potente. Eu acho que vocês já devem saber, mas o Mahershala Ali ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. E ele tá realmente fantástico. Não só ele, né? O elenco todo. Os 3 atores que fazem o Chiron são grandes responsáveis pelo sucesso do filme também. Porque é um trabalho muito difícil e muito sutil em relação à progressão desse personagem. Fora que a fotografia é lindíssima, a trilha tem até Caetano Veloso, quer dizer, tudo perfeito nesse filme. O que mais te marcou em Moonlight? Eu acho que é o desenvolvimento da relação do Chiron com o Kevin. Porque de uma maneira ou de outra, o Kevin faz parte de tudo que ele passou. Inclusive influenciando no adulto que o Chiron se tornou, né? E sem contar que a cena mais marcante do filme é dos dois. Eu amo. Eu amo também. A nossa 4ª indicação é um documentário muito importante para o entendimento sobre a luta e a história da nossa comunidade. A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, filme de 2017, dirigido por David Francis. A ativista Victoria Cruz reabre o caso da investigação da morte de Marsha P. Johnson, que foi tratado como caso de suicídio mesmo após relatos de ameaças e perseguições. E a Marsha, ao lado da Sylvia Rivera, foi uma das principais personalidades envolvidas na rebelião de Stonewall, de 1969. O documentário fala da trajetória dessas mulheres trans e ou travestis que foram precursoras na luta contra a discriminação da comunidade LGBTQI+, como um todo. Claro que na época a sigla não era essa, o vocabulário não era esse, mas a luta delas abrangia toda a comunidade, sim. E o filme mostra inclusive uma crítica em relação aos gays e principalmente os brancos, né? Que não reconheciam essas travestis como suas representantes nessa luta. Isso não faz sentido, né? Mas é uma coisa que não foi resolvida até hoje, porque ainda rola uma exclusão muito grande das pessoas trans e travestis dentro da comunidade. Fora que muitas dessas pessoas ainda são marginalizadas por falta de espaço na sociedade, por falta de trabalho, por falta de educação, enfim. Em relação à luta dos direitos LGBTQI+, quem estava na linha de frente das manifestações, buscando essa libertação, mostrando a cara, eram essencialmente essas travestis. Para aí depois os gays negarem elas como símbolos dessa luta, nada a ver. O documentário, além de fazer esse apanhado histórico, acompanha essa nova investigação sobre a morte da Marsha, para tentar descobrir se foi um suicídio como a polícia diz, ou se foi um homicídio. É um filme muito importante, gente. Se você não assistiu ainda, eu aconselho. Vale a pena? Vale a pena. E o último filme dessa lista... último nada, porque ainda tem uma indicação bônus. É um filme de temática lésbica chamado Love Song, de 2016, e dirigido pela coreana So Yeon-kim. Eu acho que é isso. Acho que sim. Sarah e Mindy são 2 amigas de longa data que se reencontram e vivem uma experiência inesperada em uma viagem. Aí a relação das duas se intensifica e ganha novas camadas durante esse momento que elas passam juntas. E apesar do envolvimento sexual e afetivo das duas, o filme fala sobre muitos conflitos fora da sexualidade. É uma jornada de autoconhecimento em vários sentidos. A Sarah tá meio deprimida, ela tá numa crise no relacionamento dela, porque ela casou e foi mãe muito cedo, e aí ela foi colocada nesse lugar de esposa, de dona de casa, toda essa construção social do papel da mulher. Já a Mindy tem uma outra postura, ela se mostra muito independente, tem uma outra maneira de enxergar a vida e influencia a amiga a abrir os seus horizontes e a tentar viver de uma outra maneira. Tem muitas cenas de natureza, lugares lindos e de certo isolamento, né? E isso funciona como uma analogia pra Sarah, porque ela também é uma mulher muito bonita, mas muito solitária, apesar de ter a companhia da sua filha. E uma coisa que eu acho muito legal é que ele não se preocupa muito em ficar explicando verbalmente o que as personagens estão sentindo, sabe? Isso acaba tornando a experiência de assistir o filme bem subjetiva. E esse é um filme de temática lésbica? Mas a gente acha que ele não tá num lugar de muita representatividade. A gente trocou uma ideia com as amigas sapatão e rolou uma mega discordância em relação a isso. Algumas acham o filme muito legal, outras acham que é meio problemático, mas esse é um papo pra quem já viu o filme, então deixa pra uma outra oportunidade. Mas eu achei o filme super interessante, gente. O que você achou? Eu gostei, a gente viu vários filmes lésbicos na Netflix por indicação das amigas sapatão e eu achei que esse foi o menos raso, com conflitos mais interessantes. Além de gostar muito das atrizes, elas têm uma atuação muito minimalista e muito naturalista e isso me interessa muito. Mas é o seguinte,
seguinte, é impressão minha ou tá faltando bons filmes lésbicos na Netflix? Pois é. Não só lésbico, né? Acho que tá faltando bastante coisa em relação à representatividade LGBTQI+. A gente queria ter incluído nessa lista, por exemplo, um filme de ficção sobre a transexualidade, né? Mas foi bem complicado. Tem sim alguns filmes no catálogo, mas todos eles em alguma medida são problematizados pela comunidade, porque rola um olhar muito cisgênero sobre os conflitos e o corpo trans. Porque esses filmes, em sua maioria, ainda estão sendo feitos por pessoas cis. Então a gente acabou decidindo não incluir nenhum deles nessa lista, mas... aqui vai a nossa indicação bônus, que tem a ver exatamente com isso, com representatividade trans na TV e no cinema. O documentário Revelação ou Disclosure, produzido pela maravilhosa Laverne Cox, estreou esse ano na Netflix. Você já assistiu? Esse documentário faz um apanhado histórico sobre as personalidades trans que já passaram pela TV e pelo cinema, e também das personagens trans ao longo do tempo, que via de regra tiveram uma representação muito problemática, e isso começou a mudar muito recentemente. E esse documentário, gente, tem um conteúdo muito legal sobre isso. Eu tive a sensação de que eu aprendi muito assistindo ele. A gente está acostumado a ver o que a indústria quer que a gente veja sobre pessoas trans. E quando você vê pessoas trans falando sobre como elas são representadas e como elas se sentem sobre isso, é uma mega desconstrução porque a gente vê que tá tudo errado. Então essa é a nossa última dica. Ó, a gente já tá preparando uma outra lista semelhante a essa, mas com filmes de fora da Netflix. Aí vai facilitar um pouco o rolê, porque tem Vai. bastante coisa boa, né? E foi por isso que a gente pediu lá no início do vídeo pra você deixar o seu filme favorito dessa temática, pra que talvez a gente possa usar nessa outra lista. Então se você ainda não comentou, aproveita esse momento agora, porque a gente vai olhar um por um e assistir os que a gente ainda não conhece. Ah, já que tá aqui, já se inscreve no canal também, né? Fica com a gente. E deixa aqui nos comentários qual filme dessa lista você vai ver primeiro ou qual deles você já viu. Vamos trocar uma ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!